Boa noite a todos! Voltamos agora definitivamente e é com muita alegria que eu dou as boas-vindas em nome do Grupo GEM, do Grupo Editorial Nacional GEM e do GEM Educação, a mais uma noite do evento. Eu sou Daniele Portillo e farei a apresentação desta noite do Congresso De Repente, Professor Online, o Novo Normal do Ensino Superior. Lembrando que esse evento ele é patrocinado e organizado pelo GEM, que considera extremamente importante discutir e oferecer conteúdos relevantes a todos os interessados em educação neste momento tão peculiar que nós estamos vivendo e exige de todos um novo mindset, uma nova configuração de pensar a educação. Esse congresso é a culminância de temas e mais uma contribuição para que vocês, professores, coordenadores e estudantes, ampliem conhecimento, potencializem ainda mais a sua atuação na educação brasileira. Falando nisso, não deixe de se cadastrar como professor no site do Grupo GEM. Os professores têm condições especiais para todo o catálogo impresso e multimídia. E para assumir e mediar a partir de agora essa sessão, eu vou convidar Melissa Marques, da editora Atlas, super conhecida. Melissa, obrigada por aceitar o convite. Boa noite. Dani, muito obrigada. Boa noite para você, boa noite a todos que estão aqui presentes conosco hoje. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra aqui do nosso Congresso De Repente, Professor Online. Eu sou Melissa Marques, responsável aqui pelo marketing do Grupo GEM Editora Atlas, na área de Ciências Sociais e Aplicadas. Bom, a nossa convidada de hoje para tratar sobre transformação digital na educação é alguém que dispensa apresentações. Eu, particularmente, sou fã dessa pessoa e acompanho os ensinamentos dela há mais de 10 anos. Estou aqui até com um livrinho do meu lado para provar para vocês. Sou muito fã da Marta Gabriel, gente. Bom, eu quero lançar, primeiramente, um desafio para quem está aqui comigo. Eu vou até pegar meu celular. Peguem seus celulares aí, enfim. Vamos fazer uma selfie. Quero ver todo mundo postando uma selfie com o computador ou com a TV, como vocês estiverem aí acompanhando a gente. Pode ser também um print da nossa tela. Posta para a gente para dar uma olhada e marca a professora Marta Gabriel e também o GEM Negócios e Gestão. A gente vai dar uma olhada aí nas interações que vocês fizerem com a gente hoje à noite, tá bom? E não se esqueçam, continuem também comentando, participando, interagindo conosco aqui através dos comentários. Bom, a professora Marta, ela é futurista, autora de best-sellers, ela é TEDx Speaker, ela também é professora de inteligência artificial na pós-graduação de tecnologias de inteligência de design digital da PUC, aqui de São Paulo. E por questões de agenda, a professora Marta, ela não conseguiu participar ao vivo conosco hoje aqui à noite, mas ela preparou um material incrivelmente rico para todos nós, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E, portanto, sem mais delongas, para fazer provocações como só ela sabe fazer, professora Marta Gabriel com vocês. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês no Congresso da GEM Atlas sobre educação, o professor nessa era digital. Vou falar de transformação digital na educação. Me apresentando, eu sou Marta Gabriel, sou engenheira, tenho pós em marketing, pós em design, mestrado e doutorado em artes, capacitação executiva no MIT e formação como futurista no Institute for the Future. Eu sou autora da GEM Atlas, o meu último livro é Você e os Robôs, que foi finalista do Prêmio Jabuti ano passado, best-seller. Eu ainda tenho mais um livro que nós estamos lançando agora em julho, que é o Marketing na Era Digital, segunda edição, que também é best-seller. Ele foi lançado em 2010 e para o pessoal de marketing, na parte de educação, ele é super utilizado. E o Educar a Revolução Digital na Educação, a gente também vai lançar a segunda edição esse ano, e também esse livro foi finalista do Prêmio Jabuti em 2013. Então, veja que eu estou envolvida com esse processo de transformação digital na educação desde lá de trás, né? Há muito tempo. Aliás, minha vida inteira trabalhando com tecnologia e com educação mais fortemente nos últimos 20 anos. Eu sou apaixonada por educação, tanto em se educar, como estar com as pessoas ao redor, trabalhando com educação. Eu sou professora na PUC de São Paulo, na pós-graduação do TID, Tecnologias da Inteligência e Design Digital. Eu dou aula de inteligência artificial lá, dou aula também de transformação digital de negócios no INSPER, na Dom Cabral e algumas outras escolas de negócio. Sou pesquisadora, tenho uma empresa de capacitação e consultoria também, sou sócia de algumas startups, sou artista, eu fiz doutorado em artes, então eu faço softwares, que são trabalhos de arte,
palestrante, e eu faço exposição no Brasil e no exterior. Eu sou palestrante internacional, eu tenho mais de 75 palestras fora do Brasil, faço palestras keynote, sou premiada 3 vezes com melhor palestra em congressos nos Estados Unidos, 5 TEDx, meu último TEDx foi no final do ano passado, assistam lá, No Brain, No Gain, que tem a ver com essa transformação da humanidade, né, como o nosso cérebro transformando e para onde a gente está indo. E sou embaixadora no Brasil de uma ONG de fomento à educação tecnológica para garotas, para a gente ter mais igualdade na área de tecnologia, que é a Geek Girls Latam América. Então é isso, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, esse é o meu site, lá embaixo, marta.com.br, estou nas mídias sociais também. Eu tenho agradecimento a fazer pela Local Web, a Local Web me patrocina para congressos científicos já há 10 anos, e eu posso ir até 5 congressos no exterior desde 2010, né, então mais ou menos isso. E isso é excelente, porque congresso científico, todos vocês sabem, né, professor, a gente tem que ser aprovado e depois ainda tem que pagar para ir. Então fica aqui meu agradecimento pelo Web dessa parceria de tanto tempo, e isso aqui é um portfólio de alguns clientes que eu tenho na área de capacitação corporativa, cursos, palestras, também consultoria, que eu dou para a parte de negócios, inovação e transformação digital. Bom, nós vamos falar de transformação digital na educação, é isso que interessa aqui. E por que a gente vai falar disso, né? Olha só, as pessoas hoje, elas vieram com uma capacitação de lá de trás que preparava para as habilidades que a gente conhecia, ou que ficaram sendo úteis e realmente faziam com que a gente tivesse sucesso ao longo do último século mais fortemente, né? O que está acontecendo? A gente tem educação sempre, desde que o mundo é mundo, e a gente educa e é educado, é para que você adquira as competências para o mundo que vai se revelando. O que acontece quando o mundo muda? E o nosso futuro está mudando numa velocidade muito rápida, não é de hoje, e ele tem novas necessidades para que a gente dê certo. Ele tem novos requerimentos de habilidades. Tem um estudo do Gartner que fala e comprova que 80% das pessoas não estão preparadas para fazer transformação digital de negócios e nem da própria carreira. Então, no geral, as pessoas estão perdidas. Então, o que serve a gente falar da transformação digital da educação? Serve para a gente tentar engrenar as habilidades que as pessoas vão adquirindo, inclusive a nossa autoeducação, para o futuro que a gente vai emergindo, né? Que a gente vai vendo e que vai acontecendo. Como a gente tem uma aceleração bastante forte do crescimento tecnológico a partir, especialmente, do início do século XXI, na realidade, a gente, desde o início da história da humanidade, a tecnologia vem crescendo exponencialmente, só que no começo ela é pequenininha, né? E aí a curva é baixinha. Aí, depois de um certo momento, o exponencial ganha volume, né? Todo mundo aprendeu exponencial durante a pandemia do coronavírus, porque foi explicado amplamente como é que a pandemia se propaga, que é de forma exponencial. Então, o que acontece? A gente, desde o início desse século, a gente está fazendo essa virada. Por isso que a gente sente tanto desconforto dessa aceleração tecnológica, porque ela muda muito rapidamente o comportamento das pessoas e as necessidades que o mundo impõe para que a gente consiga ter sucesso, as habilidades que a gente necessita. Então, o que a gente está falando? Como é que a gente faz para dar essa transformação e dar essa sequência teórica, né, que a gente já deveria ter começado antes, teoricamente, de educação? A gente precisa fazer transformação digital da gente, como pessoas, como professores, e também das instituições onde a gente trabalha. Se você é um gestor, o modo como a gente cria, vou falar um pouquinho aqui de 7 pilares para a gente fazer essa transformação digital na educação, e um deles está ligado com os ambientes que a gente tem, né? Então, a gente está num cenário mais crítico ainda do que já vinha se delineando. Então, lembra, eu falei que eu trabalho com isso já há muito tempo, só que a pandemia coronavírus, a Covid-19, ela trouxe uma aceleração, porque todo mundo tem que fazer educação de casa, os professores tiveram que adequar aulas, muitas plataformas tiveram que ser adotadas rapidamente. Então, aquela transformação que a gente já deveria estar fazendo, ela acelerou. Que a gente faria talvez em 3 anos, 4 anos, mesmo escolas, colégios, universidades que já estavam fazendo a sua lição de casa, tiveram um momento crítico para conseguir diminuir o tempo de implementação das coisas, né? Então, a gente está numa velocidade ainda maior agora, a gente deu uma encurtada no tempo que a gente tem para resolver as coisas e caímos, né, de cabeça no digital. Então,
Na educação 4.0, eu vou começar com uma frase, com um pensamento do Eric Hanushek, que ele fala o seguinte, ele fez uma pesquisa sobre a relação entre a qualidade da educação e PIB, países no mundo inteiro. E aí, o que ele notou? Que a pesquisa dele comprova? Que uma população educada, a qualidade da educação de uma população explica em torno de 75% do PIB. Então, educar é muito bom negócio, né? Tanto que tem uma frase que fala isso, você acha que a educação é cara, experimenta a ignorância, né? Experimenta não educar. E é comprovado. E aí, o que ele, na pesquisa dele, o que ele analisa? O que torna uma educação boa? Professores bons e instituições fortes. Então, perceba que o professor bom, ele é a chave fundamental. Não adianta você ter só instituição forte se você não tem um professor, porque o professor é o que faz toda essa articulação do conhecimento. Então, o que a gente tem hoje de excesso de informação, o professor não perde importância, só se ele for conteudista e só souber fazer isso, mas não é o que um professor sabe fazer, né? O professor, ele é um tutor, ele é alguém que ajuda o outro, que ajuda na rota que ele precisa seguir, para não se perder nesse mar de informação, nesse monte de complexidade que a gente está vivendo. Então, o professor bom, ele se torna cada vez mais necessário. Aliás, 3 profissões que, com a informação, elas mudam criticamente para revelar o que elas sempre deveriam ter sido, que é professor, bibliotecário e jornalista. Então, se você simplesmente, como jornalista, por exemplo, fazia o furo, hoje o cidadão qualquer tem máquina, ele faz o furo. Agora, explicar o que aconteceu, por que aquilo aconteceu, quais as consequências, isso precisa de alguém que navegue bem na informação, que saiba escrever. Então, o professor é igual. Se for só para passar conteúdo, qualquer um hoje pega na internet. Agora, para você conectar esse conteúdo, entender, criar sentido, reflexão, fazer uma evolução crítica de pensamento, de habilidades, isso o professor é imbatível, né? Então, o que a gente vê? As tendências que se delineiam. Tem uma pergunta que é feita em muitos lugares, o Instituto de Tecnologia de Israel fala sobre isso, que é o empreendedorismo e o aprendizado contínuo é o caminho para a universidade do futuro. Ou seja, se tudo muda muito rapidamente, eu não posso mais parar de aprender. Então, não tem sentido eu simplesmente estudar num período da minha vida. E como eu tenho que buscar as habilidades, além das formais que eu aprendo nas instituições de ensino, eu tenho que buscar as outras habilidades para completar, eu tenho que ser empreendedor. E o professor, ele vai no mesmo caminho. Na realidade, todo mundo hoje tem que estar nesse caminho de lifelong learning e empreender para achar o melhor caminho pessoal, as habilidades, os conteúdos, as metodologias, o que é melhor para você. Então, empreendedorismo e aprendizado contínuo são regras do jogo. Vou falar dos 7 pilares aqui. O primeiro deles é, se o mundo muda, o professor tem que mudar. Então, se a tecnologia no mundo traz um monte de mudanças de comportamento, inclusive na forma como a gente aprende, ela transforma o mundo em si e o que é necessário para que você consiga ter sucesso, o professor tem que se transformar também. E aí, não tem caminho fácil. Então, se a gente está no topo de uma montanha, e a gente tem que passar para o topo da outra montanha, e essas montanhas estão longe, então aqui é o professor analógico, aqui é o digital. A única forma, não dá para voar, né? Não dá para você dar um salto. Então, tem que descer a montanha, descarregando tudo que a gente utilizava antes, desapegando e aprendendo o que é necessário. E quando chegar no topo aqui, está mudando, porque o digital não para. Então, continuamente a gente tem que estar abraçando a mudança, continuamente a gente tem que fazer essa jornada. Só para mostrar alguns exemplos aqui de mudança no mundo, isso aqui é um bebê. Bebês hoje, desde pequenos, 6 meses, eles já fazem selfie. Selfie é a palavra da primeira década do século XXI, porque as pessoas mudam o comportamento. Tem gente morrendo por causa de selfie. Hoje tem mais adolescente morrendo por causa de selfie, gente morrendo por causa de selfie, do que ataque de tubarão. Isso também é estatístico. E as pessoas tentam fazer selfies em lugares, assim, hiper difíceis, para fazer uma competição, que é uma coisa que não está pensando, né? Está arriscando a vida. Mudança de comportamento. Toyota cria, no Japão, um robô que age como um bebê. Hoje a Sony já tem um cachorrinho que ele se comporta, ele usa inteligência artificial, ele se comporta como um cachorro biológico, né? Então, carne e osso. Então, o que a gente está falando? O mundo está mudando.
Eu adoro viajar, não só a trabalho, mas de férias também. Então, eu acompanho, quando viajo, eu acompanho muito, eu fico de olho na questão tecnológica, né, que interessa bastante para o que eu trabalho, as coisas que eu amo fazer. E aí, em 2016, eu encontrei o Pepper. O Pepper é o robô mais famoso para atendimento ao cliente. Ele estava na área de lojas de um navio, estava fazendo um cruzeiro na costa da Itália, e o Pepper, quando você ia falar com ele, ele falava italiano, você fala, do you speak English? Ele, of course, e fala inglês com você, e dança, e canta, imita o Usain Bolt, e entende tudo das lojas, trabalha 24/7, e ele custa mais barato que o estagiário. E de lá para cá, ele só evoluiu, só barateou. Eu estive na Coreia do Sul, em Seul, em 2017, eu não falo coreano, na lojinha de rua, eles não falam inglês, ele já sacava o celular dele, apontava, eu digitava em inglês, ia para coreano, ele digitava em coreano. Isso foi evoluindo. Agora a gente não precisa nem disso, vou mostrar um exemplo para vocês. Olha aí, isso aqui é o aeroporto de Miami. Você tem assistentes virtuais em tudo quanto é canto. Isso aqui sou eu no começo do ano, nas minhas férias de janeiro. Eu fui para Myanmar e Laos, e eu tinha comprado um tradutor universal que não precisa nem de internet, ele já tem a conexão para qualquer lugar que você precisa, você não precisa comprar chip de internet na realidade, porque ele já vem embarcado, e ele traduz de 100 línguas para 100 línguas. Aí eu falei, bom, eu vou testar em birmanês, né, porque birmanês não é que nem espanhol, inglês, que é predominante em vários lugares do planeta, né, birmanês é lá, na Birmânia, Myanmar. Então, olha só, eu vou pôr para vocês verem a tradução que ele faz. Ele vai falar apertando esse botão, depois eu falo apertando esse botão, que é português. Robert, so say something. You just press this button, wait for the beep. This one? Yes, and then wait for the beep, and then you say something. Number go. Ka general Myanmar re atwet kan kaung chin number phit pare. Number go. Lucky night. Agora ele está traduzindo, escreveu em birmanês. O nono dia do nono mês é o número da sorte para nós birmaneses. Pois é, né? Então, vocês veem como é que fica o professor de línguas, como é que fica o estudo de línguas. Então, se a gente for olhar, olha a transformação que tem na educação. Línguas é importantíssimo para o cérebro, é a segunda atividade, aprender uma língua estrangeira, que faz o nosso cérebro ficar mais ativo. Então, é importante, só que a gente não vai necessitar, porque a gente tem tradutores agora cada vez mais poderosos, né? Então, daqui para frente só vai ampliar isso. Se a gente for ver o Pepper mesmo, aqui é o Pepper no Japão, ele foi treinado para ser, está sendo exposto numa feira, mas ele foi treinado para ser monge budista, para fazer os ritos finais do budismo. Então, no Japão tem falta de monge, e aí o governo japonês, inclusive, está pensando em implementar isso, porque é mais barato um robô para fazer os ritos finais do que um monge conseguir fazer isso. Então, no Japão, eles têm uma relação bastante forte com a tecnologia já há muito mais tempo do que a gente, e hoje você tem robôs que fazem ritos no budismo. Isso aqui sou eu, ano passado, na Feira de Hanover, que é o berço da indústria 4.0, eu estou jogando ping-pong com um robô. Então, eles colocam o robô para mostrar o quanto que o robô é flexível, ele consegue ter rapidez, e aí, se ele ficar jogando comigo mais tempo, eu não ganho mais, né? Eu ganhei, vocês estão vendo aí, vou deixar registrado, mas se ele continuar treinando, a gente não consegue ganhar mais. Os robôs, cada vez, quanto mais eles treinam, melhor a precisão deles, né? Se vocês quiserem ver, para um pouquinho mais refletir sobre esse cenário, esse mundo que está vindo, como eu falo muito disso, eu criei um hot site com filmes, eu adoro filmes de ficção, uns 50 filmes, na realidade tem mais que 50 filmes e séries, documentários, para entender o mundo digital. Pode ser pelo QR Code, então marta.com.br/filmes. E aí você tem um monte de séries e cenários que, na realidade, um filme de ficção é cenário futurista, né? É possibilidades de futuro que ajuda a gente a pensar nesses cenários. Então, a gente tem que navegar no futuro e se preparar para ele. O segundo pilar é o conhecimento on demand, ou seja, da mesma forma quando você quer ver um filme, você procura qual é a plataforma que tem aquele filme naquele momento para você assistir, você não precisa mais ficar esperando o horário que esse filme vai passar numa programação de televisão, etc. Cada vez mais, a criança desde pequenininha acostuma com isso, e nós também, quando você quer alguma coisa que você quer aprender, na quarentena eu aprendi a cortar meu cabelo, eu entrei na internet, procurei vídeo do jeito que eu queria, qual tipo de franja que eu uso, etc., e você aprende. Então, é on demand. Na hora que eu preciso, eu vou, e nunca tinha me interessado por isso antes. Então, o que a gente tem?
Inteligência artificial vindo ajudar na educação para entender especificamente o que cada um precisa, cada estudante, para nós também, né, para professores, a gente se capacita o tempo todo, e ela tem N outras funções que é on demand, e ela consegue te entender e trazer o conteúdo que é interessante para você. Inclusive, coisas que são importantes, correlatas, né, com a educação, que é para prevenir suicídio em jovens, está aumentando o suicídio em jovens em vários lugares do mundo, e se você começa a analisar o comportamento deles, você consegue colocar informação, educação, para você impedir ou alertar que isso está acontecendo, ou tem uma probabilidade maior de acontecer. Olha aí, tutores digitais que usam inteligência artificial devem se popularizar em escolas brasileiras. Era previsto para 15 anos, provavelmente agora, isso era no ano passado, né? Provavelmente isso vai diminuir o tempo, mas vai acontecer a qualquer momento. Cada vez mais a gente tem, e é bom que tenha, porque a inteligência artificial, a machine learning, consegue entender melhor que tipo de dificuldade o aluno tem, que tipo de conteúdo precisa adicionar mais. O professor tem que ter habilidades humanas, de relacionamento com o aluno, ajudar a ter coragem para enfrentar as dificuldades. É um processo complementar à tecnologia. A tecnologia pode fazer aquilo que a gente nem gosta de fazer como professores, né, que é ficar avaliando. Não precisa avaliar, você precisa ter a garantia que você capacita. E enquanto não estiver capacitado, você continua oferecendo conteúdos, métodos, técnicas, etc., para que o aluno continue. Um exemplo super bacana, que já é de alguns anos, o aluno, pior aluno da sala, né? Então, você coloca um robô que é pior do que ele, e ele ensina um robô. Se você ensina um robô, qual é a percepção que você tem? Que você é muito bom. Então, percebam que você pode usar a tecnologia para ajudar nesse processo de você ter aquilo on demand, na hora que você precisa, do jeito que você precisa, adequado para você, como são esses casos que eu acabei de falar, né? O terceiro pilar, nanodegrees. A gente não precisa, eventualmente, aprender tudo. A gente precisa aprender aquilo naquele momento. Aí tem um exemplo que eu falei do YouTube, que eu aprendi a cortar cabelo, né? E a gente aprende todo o tempo. A cada 10 brasileiros, 9 usam o YouTube para estudar. É um levantamento feito também ano passado. E cada vez mais gente vai usar o YouTube e qualquer outra plataforma que tenha TED, o TED Education para professor, tem um monte de conteúdo super interessante para apoio de aula, para a gente entender melhor certos conceitos, a ciência e a tecnologia não param de evoluir. Então, de novo, eu aprendo aquele pouquinho, eu já vou para frente, aprendo mais um pouquinho, mesmo porque, como evolui muito rápido, esses pouquinhos que eu aprendo, eles podem ser o suficiente para eu dar o próximo salto. E esse pouquinho pode mudar. Ele também ele é mutável, né, por causa da velocidade tecnológica. O quarto pilar é abraçar a tecnologia, a simbiose com a tecnologia. A gente tem um monte de tecnologia, inteligência artificial, big data, internet das coisas, tudo isso traz automação, e todo esse processo amplia a gente. Então, a gente, como professor, pode se ampliar, e o aluno também se amplia nesse cenário. Olha esse caso. Using Azure AI technology, I can translate my English into Japanese and train it to sound exactly like. Essa executiva da Microsoft, ano passado, ela fez uma palestra, isso é uma palestra dela ao vivo, ela fala inglês, vocês viram, e aí ela usa a tecnologia HoloLens com Azure da Microsoft para fazer a palestra em japonês. Ó, eu vou colocar o vídeo um pouquinho mais aqui na frente, para a gente ver, ó, aí o avatar dela sendo renderizado para fazer de forma holográfica, e olha ela falando em japonês. Ou seja, qualquer um de nós pode ter aulas em outros lugares, em outros idiomas, e a gente pode dar aula em outros idiomas. Vocês viram que eu dou palestra em vários lugares, mas sempre em inglês ou português. Eu não tenho o espanhol o suficientemente bom para dar palestra. Então, eu posso dar palestra em qualquer lugar do planeta agora. E eu posso também ver palestras de qualquer lugar do planeta se eu tenho uma tradução simultânea. Ah, Marta, mas isso não é uma coisa só para países, ou para empresas, ou para instituições extremamente grandes? Não, quer ver um exemplo sensacional? Quando teve a pandemia, esse professor, no interior de São Paulo, ele cria holografia, não sei quantos de vocês já fizeram essa experiência, é super bacana, você pode fazer isso na tela de um celular ou de um tablet, você cria o vídeo, que nem está mostrado aí com 4, é um vídeo um pouquinho diferente, e com prisma. O professor fez um prisma para cada aluno, enviou para os alunos os prismas, ele gravou o vídeo dele,
formatou o vídeo para estar no formato adequado para holograma e mandou o link para os alunos assistirem com os prismas deles, né? Sensacional! É um holograma dando aula, lógico, dá trabalho, mas é uma experiência super bacana, e cada vez a gente vai ter, e é bem fácil de fazer, tá? Eu até recomendo que todos vocês façam, vou fazer um tutorialzinho, depois eu passo também para vocês, para quem estiver interessado. O quinto pilar, eu tenho que ter espaço para inovar, que integre fluxos de on e off. As escolas eram muito, ainda são, né, muito espaços físicos, fechados, compartimentados. Com o digital, a gente passa a ser fluido. E o que aconteceu com a pandemia e essa aceleração que o Covid trouxe foi justamente isso. Forçou a mão e teve que empurrar a fronteira da escola para as casas das pessoas, né? Então, quando a gente fala dos espaços de inovação, on e off ao mesmo tempo. Quando a gente pega o cenário antes pandemia, era muito resistente a ir para o online. Quando a gente pega o período de quarentena, né, o período de isolamento, que aí é 100% online, também não é legal, porque falta uma dimensão que é a dimensão do contato humano. E no presencial tem coisas que ainda são insubstituíveis pelo digital, mesmo usando holograma, mesmo usando avatares, mesmo usando plataformas de transmissão. Então, o ideal é isso que a gente chama de hibridismo, que é o estado de você estar sempre on e off, você está navegando na rua, você está andando, está se movimentando, você está com o seu celular vendo direções, então você está on e off, que é o estado híbrido, né? Então, um exemplo sensacional disso, quando você dá ferramentas, dá plataformas e esse espaço existe, mesmo que você não tenha criado, a inovação acontece. Então, pós-pandemia, no Japão, a formatura era bem nesse período de março, as aulas terminam em fevereiro e depois começa depois de abril. E eles tinham que fazer a reunião deles de graduation, né, que eles chamam. O que os alunos fizeram? Os alunos que brincam e jogam Minecraft, eles criaram os avatares deles e eles criaram a festa de formatura dentro do Minecraft. Então, se você tem plataformas, isso aqui que eu acabei de mostrar, ó, você tem plataformas onde você tem espaço digital e físico integrado, a comunidade se resolve, de comunidade de professores, comunidade de alunos, alunos mais professores, gestores, e a inovação surge, a inovação acontece. Sexto pilar, a gente tem que ter um espírito de experimentação, tudo muda muito rápido, então é o lab spirit, é você estar o tempo todo testando, vendo se funciona ou não, indo para a próxima etapa. Aquilo que aquele professor fez com o holograma é um lab spirit, porque os alunos também podem criar. Então, num segundo momento, você mostra que isso é possível e você incentiva que os outros façam. Um exemplo sensacional é esse garoto que ele, usando Lego, criou a própria prótese para o braço. Então, se você tem o espírito de experimentar, inovar e testar, você está o tempo todo navegando a tecnologia que está rapidamente mudando. Então, tem que ter essa mentalidade de experimentação. Por isso que a gente fala muito de Fab Lab, que é de você fabricar as coisas, movimento maker, é você realmente estar ali com a mão na massa, navegando essas transformações. E, por último, uma das grandes discussões hoje, um dos pilares mais importantes que existe na tecnologia, é a responsabilidade cívica 4.0, moral e ética da tecnologia e dos seres humanos também. Então, o que a gente percebe? Quando a gente começa a ter muito crescimento rápido, as pessoas, eventualmente, elas não param para pensar, ou então não tiveram educação adequada para entender o que é ético e o que não é. Por isso que a gente tem tanta palestra com filósofo atualmente, né? Para entender essa confusão de o que está acontecendo. Filosofia é uma das disciplinas mais importantes hoje, justamente porque a gente precisa resolver toda hora cenários novos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui é um post que eu fiz o ano passado, né? E aí, eu estou navegando no Instagram e eu vejo uma pessoa que copiou exatamente o meu post sem me dar crédito. Se a pessoa ainda copiar o vídeo não era meu, eu dou o crédito para o vídeo lá embaixo, né? Mas copiou as mesmas palavras, tudo, ainda pede para seguir. Ó, e a pessoa trocou, aqui embaixo onde está esse azulzinho, siga o nome deles. Aí eu mandei uma mensagem para eles dizendo, queridos, por favor, né? Esse post é autoral. Então eu vou educando gentilmente as pessoas, mas não pode, você não pode simplesmente copiar uma coisa de alguém que é autoral e não dar crédito.
Então, a gente que está na academia, a gente que é professor, a gente sabe que quanto mais crédito você dá, maior é o seu trabalho, melhor ele fica, né? E não você simplesmente se apropriar do que os outros fazem, né? Aí ele trocou, depois que eu, né, dei uma chamadinha de atenção, ele usou a mesma imagem, mas pelo menos ele trocou e fez um crédito aí, uma descrição, uma legenda autoral, né? Então, isso acontece o tempo todo. Para quem dá aula para criança pequena, é um problema enorme isso, porque tem um monte de ataques na internet, tem gente se passando de bonzinho, então é isso daqui. A pessoa usou a imagem da Turma da Mônica, que é assim, super atrativa para crianças, e aí começa a pedir para você fazer o quê? Colocar o número do cartão de crédito da mãe, depois dar o código de segurança, ou seja, a gente está num ambiente muito mais perigoso, muito mais complexo. E para navegar, a gente precisa de responsabilidade civil, responsabilidade ética, social, para que a gente consiga ter resultado, né? Então, basicamente é isso. Eu vou deixar para vocês aí os 7 pilares, que é cultura mais tecnologia, professor 4.0, conhecimento, informação, on demand, pequenos aprendizados o tempo todo, simbiose cibernética, os espaços fluidos para gerar inovação, hibridismo, espírito de lab e experimentação e responsabilidade cívica 4.0. Esse é meu livro, para quem quiser, esse livro, ele fala muito sobre as transformações do mundo, sobre todo esse contexto que a gente está vivendo, para onde a gente está indo, explica as tecnologias, grandes ondas tecnológicas. Por isso que eu fiz esse livro, porque eu escrevo bastante para a área de negócios, de educação, várias áreas que precisariam sempre ter uma introdução, explicar o que está acontecendo. Eu fiz um livro só para isso, que é o Você e os Robôs, então vale a pena você dar uma conferida se você tiver interesse nesse assunto. E para encerrar, eu adoro quando a gente começa a enxergar que a tecnologia, o foco é no humano, não na tecnologia, né? E o foco é como que o humano navega nisso, utilizando tecnologia. E a informação, ela é tão grande, cada vez maior, que só a tecnologia que dá conta, mas só humanos bem informados conseguem dar conta da tecnologia, que dá conta da informação. Então, a educação 4.0, a transformação digital na educação, predominantemente é formação. Tanto para a gente, que tem que se recapacitar o tempo todo, como para quem a gente está junto, né? Educa ou está aprendendo junto com a gente. Então, educação 4.0 é predominantemente formação, não é informação. Então, não adianta a gente ser conteudista numa época que a máquina tem muito mais, mas muito mais informação e conteúdo do que a gente. Agora, a formação, essa conexão entre as várias áreas, pensamento crítico, reflexão, aí é só nós, humanos, e o professor tem uma responsabilidade, um papel fundamental com relação aos seus alunos. Então, é isso. Eu queria agradecer bastante a atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou parar o slide agora aqui na tela, né, para dar um oi para vocês e finalizar a apresentação. Então, essa apresentação, essa sou eu. Então, pessoal, muito obrigada. Eu desejo uma jornada bastante proveitosa, com bastante sucesso para todos vocês, que a gente abrace cada vez mais as mudanças com bastante fluidez, familiaridade, com aceitação, para que a gente consiga se ampliar com as tecnologias que vêm aí. Então é isso, hashtag tamo junto e vamos para frente.